Bom dia, manhã de 29 de maio, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 880. Estamos falando de dificuldades nos livros dos Salmos. Salmo de número 137, lemos: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque arrasai até os seus alicerces. A filha da Babilônia que vai ser assolado. Feliz aquele que retribuir consoante nos fizesses a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Como é que é? Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras? Como é que justifica isso? O salmista querer que as criancinhas fossem atiradas, esmagadas contra as pedras? Vamos à dificuldade de hoje. O Salmo 137 foi composto por um judeu exilado na Babilônia, que havia presenciado a brutalidade dos soldados caldeus na época da captura de Jerusalém em 587 a.C. Ele contemplou aqueles monstros babilônicos sem coração arrancar os bebês do colo de suas mães e bater a cabeça deles no muro mais próximo, rindo da perversidade que cometiam e pronunciando as blasfêmias mais grotescas contra o Deus de Israel, enquanto praticavam aqueles atos bárbaros, sanguinolentos, de extrema impiedade. O desafio contra a soberania e honra do único e verdadeiro Deus, desafio que atiravam contra o Senhor, ao mesmo tempo em que massacravam o povo eleito, não poderia ficar sem resposta para sempre. Sendo o guardião e implantador de sua lei moral, Deus poderia manifestar a sua glória apenas trazendo uma vingança terrível sobre aqueles que haviam tratado com tanta crueldade seus cativos, incapazes de se opor à resistência e cujo Deus haviam desprezado. Portanto, esse exilado que compôs esse Salmo 137 julgou-se totalmente justificado ao invocar o nome de Deus para que o Senhor infligisse sanções dentro de sua lei e providenciasse punições apropriadas contra aqueles que se perpetraram tão horrendas atrocidades. Só assim o mundo pagão poderia aprender que existe um Deus no céu e requer de todos os homens a obediência aos padrões básicos do que é certo e do que é errado. Os quais pensam sobre as consciências precisam aprender que violência cometida contra o próximo, com toda certeza, se voltaria contra eles próprios. A única maneira de o mundo pagão aprender essa lição seria passando pelas mesmas experiências das consequências aterradoras de tripudiar sobre as sanções da humanidade, que se fizesse a eles exatamente o que haviam realizado aos outros. Chegaria o tempo em que os medos e persas, vitoriosos, tratariam os bebês babilônicos da mesma forma que os seus soldados fizeram com os recém-nascidos judeus, quando Judá foi levado ao exílio. As criancinhas babilônicas enfrentariam a mesma brutalidade infligida pelos soldados babilônicos aos bebês de outros povos. Só assim eles poderiam convencer-se da soberania e do poder do Deus dos hebreus. Portanto, o motivo principal dessa oração não é o desejo de vingança, antes é a vontade que Yahvé se manifeste perante o mundo pagão, imerso em zombaria
e destronado catastroficamente o poder caldeu que trouxera tão grande dor e aflição desnecessária nos dias da provocação de Jerusalém. Devemos aqui acrescentar, é claro, que em nossa época subsequente ao Calvário, Deus tem outra forma de mostrar o julgamento do pecado. O Senhor Jesus Cristo sacrificou-se por nós, e Deus aqui sacrificou o seu único Filho amado a fim de expiar a culpa de todos os pecadores em toda parte e em todas as épocas. O destronamento dos líderes políticos perversos, sanguinários e de seus seguidores degenerados prossegue em nossos dias, até mesmo em nossa geração. No entanto, é menos necessário hoje do que antes a vinda do Senhor Jesus e que Deus vindique sua justiça mediante golpes espetaculares de uma justiça punitiva. Além disso, visto que o Senhor manifestou de modo supremo a ira divina contra o pecado ao oferecer seu próprio Filho para que morresse na cruz em expiação pelos pecados da humanidade. Deixa de ser tão imperativo que Deus haja em nossos dias de forma que atuava no Antigo Testamento, quando o Senhor exibia a sua justiça mediante julgamentos punitivos de natureza catastrófica. É menos apropriado que os crentes do Novo Testamento façam orações e votos de vingança da maneira que esse salmo o demonstra. No entanto, não devemos desprezar as passagens que encontramos até mesmo no Apocalipse, no qual Apocalipse 6,10 expressa o apelo dos santos mártires no período da grande tribulação, perguntando: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando a impiedade arrogante a fim dos tempos trouxeram um clímax de brutalidade e de derramamento de sangue, tornar-se-á então apropriado orar com grande fervor para que Deus intervenha e esmague os perversos e visite o mundo rebelde com uma destruição que ele merece. Portanto, vemos nesse salmo apenas uma lembrança do que foi feito aos filhos dos judeus e o desejo que seria feliz os que fizessem o mesmo com os babilônicos. O que aconteceu quando o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia? É a velha lei, olho por olho, dente por dente. Não é a lei do talião. Fizeram, receberam de volta. Que Deus tenha misericórdia daqueles que praticam mal, para que esse mal não venha para eles, mas sim que venha a graça de Deus salvadora, que se manifestou em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. O que o mundo precisa não é de mais violência, mas sim do amor de Deus nos corações. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.